Novamente, muito boa tarde e boa noite, né? É com alegria que estamos aqui no Modesto Cravo e agradecemos aí o carinho do convite dos nossos irmãos para aqui estarmos falando um pouco sobre Chico Xavier. Nos pediram para contar casos de Chico Xavier e o tempo que temos é menos de uma hora, não é? Então, que a gente poderia contar algum caso de Chico Xavier. Na verdade, se a gente começa a contar casos, né, do Chico, a gente vai sair daqui de madrugada. Porque os casos se sucedem, e se sucederam e continuam acontecendo até hoje. Porque tem muita gente que acha que Chico morreu. Mas Chico está mais vivo do que nunca. Imaginem vocês o seguinte, ele desencarnou em 2002, no dia 30 de junho, e na época que ele desencarnou, ele deixou entre nós 438 livros publicados. Passados 14 anos da desencarnação dele, e alguns meses, nós estamos com um número de 499 livros publicados. Ou seja, 61 livros foram publicados da lavra de Chico Xavier. Não é livro mediúnico não, do espírito dele escrevendo através de algum médium, não. É mensagem, é material que Chico Xavier deixou na Terra antes de desencarnar e que as diversas editoras que trabalharam com ele durante a sua existência aqui na Terra continuam desvendando, publicando material inédito. 61 livros depois de morto, né? Depois de desencarnado. Isso até é uma mensagem muito forte para todos nós, que somos espíritas cristãos e pugnamos por uma realidade insofismável que é a vida após a morte. O Chico demonstra isto para nós. Na prática, o que ele demonstrou em vida na Terra, no corpo aqui na Terra, ele continua demonstrando no trabalho que se sucede e que continua acontecendo depois que ele deixou o corpo, mostrando para nós a sintonia dele absoluta com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Porque isso também aconteceu, e principalmente aconteceu com Jesus, nosso Senhor. Após 3 dias de deixar o corpo físico na Terra, menos de 3 dias na realidade, Jesus retorna em espírito materializado e conversa com Maria de Magdala. E depois vai conversar com os discípulos, vai conversar com os 500 da Galileia, e assim sucessivamente a mensagem da Boa Nova atravessa os 20 séculos e chega até nós. E Chico, é difícil falar de quem é Chico Xavier. Muito difícil. Não há palestra, não há livro, não há impressão pessoal de qualquer um de nós que teve a responsabilidade e a alegria de conviver com ele, que possa resumi-lo. Seja em 50 minutos, seja num seminário de 6 horas, seja escrevendo sobre ele a vida inteira. Lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, a instituição que dirigimos, é a residência onde ele viveu a partir de 1944. Ele ganhou o terreno do seu cunhado, que era o delegado de polícia da cidade de Pedro Leopoldo, o Lindolfo Ferreira, e levou 2 anos. É um terreno pequeno, gente, 200 metros quadrados apenas. E ele levou 2 anos, já era um médium conhecido no Brasil inteiro em 1944, não é? Ele levou 2 anos para construir a casinha que lá está. Uma casa minúscula, pequena. Porque ele não aceitava doação de ninguém. Às vezes os espíritas amigos que o visitavam na cidade queriam naturalmente colaborar com ele na construção da sua casa. Mas ele não aceitava e ele recebia apenas um modesto
vencimento como escriturário que era do Ministério da Agricultura, trabalhando na fazenda modelo de Pedro Leopoldo. E ele então, com muito sacrifício, às próprias expensas, às próprias custas, construiu essa casinha que lá está até hoje e que nós transformamos no início dos anos 2000 nesse centro de referência à sua vida e obra. Lá nós catalogamos então essas obras todas que vieram pela lavra mediúnica dele e também pelas entrevistas que ele deu durante a sua vida. Portanto, somam hoje 499 livros publicados a seu respeito. Aliás, publicados da sua lavra mediúnica e de entrevistas. Mas há uma outra ala da casa que mostra os quase 300 livros biográficos ou que estudam e se referem à vida e à obra de Chico Xavier. Ou seja, se somarmos os quase 500 livros de Chico e os 300 livros que estudam a obra de Chico, nós temos um acervo de 800 livros. São 800 de livros sobre os quais nós temos uma responsabilidade muito grande como espíritas cristãos. E eu pergunto a vocês, quem é que tem aqui coragem de levantar a mão e responder afirmativamente que conhece esses 800 livros? Nem eu faço isso, né? Olha só, isso é um material para nossos estudos magnífico. Um material que está destinado aos séculos. Um material que está destinado à humanidade do futuro. Não é? Chico Xavier, na conceituação de um de seus biógrafos, aliás, uma conceituação muito correta e oportuna, Clóvis Tavares, da cidade de Campos, ele vai conceituar Chico Xavier como protótipo do homem do futuro. E é exatamente isso que ele representa para nós. Chico Xavier é o protótipo do homem do futuro, do homem e da mulher do futuro. Aquilo que cada um de nós um dia pode ser. Cada um de nós pode se transformar naturalmente, com muito sacrifício e muitos milênios pela frente, né, Décio? Um dia nós chegaremos lá. Porque ele vai, amanhã, por exemplo, de manhã eu vou falar sobre as suas múltiplas faculdades mediúnicas. E o que são faculdades mediúnicas? Senão esse potencial de espiritualização que cada um de nós traz em si, em germen, e que uns têm mais desenvolvido do que outros, mas estamos nesse processo de aprendizado e desenvolvimento desse potencial, despertando em nós a noção de que somos espíritos eternos, que estamos destinados a deixar o corpo na campa, no cemitério, mas vencer a morte e transpor os séculos, como nos disse Neio Lúcio pela psicografia do Chico. Então o foco da nossa vida modifica-se, porque nós já não tratamos aqui do homem material, do homem e da mulher material, dos problemas ou dos objetivos meramente materialistas ou imediatistas da vida contemporânea. Porque vamos continuar vivendo pelos séculos, pelos milênios à nossa frente. E, portanto, os nossos objetivos têm que ser ampliados. A nossa visão tem que ser modificada. É para isso que o Chico Xavier encarnou. Para nós. Para que a nossa visão pequenina, a nossa ótica muito focada na vida material, na vida circunstancial, imediata, desta encarnação que vivemos aqui na Terra, se amplie nos horizontes da vida infinita.
não é? E por isso ele escreveu tanto, e por isso ele vivenciou tanto os exemplos de amor, de virtude, de fraternidade, solidariedade, dentro do campo doutrinário que a bênção de Jesus lhe concedeu. Um verdadeiro apóstolo do Cristo em tempos modernos, né? Vivenciando aqui na terra aquilo de mais sublime que o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos nos descortinou. Claro que ele não era um homem comum. E não venham me dizer que ele era simplesmente um médium. Porque quem diz isso não entendeu patavina da doutrina espírita. Se Chico Xavier era simplesmente um médium, o que somos nós? Baratas, formigas pelos cantos, não é? Ora, a mediunidade não se dá de um lado só. Ela não acontece unilateralmente. Ela precisa do engajamento, do compromisso, da participação, da coparticipação do médium na tarefa. Porque do contrário não há o quê? Sintonia. Não existe comunicação. Eu costumo dizer e brincar o seguinte, é a mesma questão dos aeroportos, não é? Quem já viajou de avião, seja ele um teco-teco minúsculo, há um transatlântico, né? um avião como o Airbus A380, que tem 2 andares e carrega 800 pessoas e cruza os continentes, vai saber muito bem que um A380 não pode descer num campo de terra. Não há condição técnica, não há condição prática para que um avião gigantesco desse com 800 pessoas desça no centro da Amazônia num campo de terra. Os campos de terra são próprios para os teco-tecos, para os aviões menores, aviões de hélice, não é? Um avião desse porte tem que descer num super aeroporto intercontinental, preparado para receber as multidões. E se a gente comparar os espíritos superiores com esses grandes aviões, eles só podem descer em grandes e magníficos aeroportos, que vão recebê-los com a devida sintonia. Assim eu faço essa comparação com Chico Xavier, né? Ele não poderia jamais ter sido o médium que foi, recebendo esses 500 livros, se ele não tivesse dentro dele, dentro da sua própria humanidade, da sua própria experiência como homem, como ser humano que evoluiu ao longo dos milênios muito mais na frente do que nós, esses recursos culturais, espirituais, todos eles. Se ele não os tivesse, ele não teria recebido os livros que recebeu. Se ele não conhecesse de outras vidas o descortino da história humana, ele não teria recebido os romances épicos que recebeu. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo, que não são romances para a nossa distração, não, minha gente. São trabalhos de profunda significação para a história da humanidade. Recolocam a história do cristianismo no seu devido lugar. E alguns deles, já estudados hoje sob a ótica da história oficial, trabalhos, eu estou me referindo a trabalhos de mestrado e doutorado sobre a vida romana do primeiro século, na época do Cristo, que foram publicados depois do ano 2000, em universidades do Japão, dos Estados Unidos, da Rússia e da Europa,
trabalho de historiadores descortinando o modus vivendi da sociedade romana do primeiro século, esses trabalhos, publicados, portanto, no século XXI, de mestres e doutores em história da vida romana, comprovam o que Emmanuel escreveu no livro há 2000 anos, recebido por Chico Xavier em 1937, quando a história do mundo não tinha ciência, conhecimento sobre essas pesquisas, não é? O nosso companheiro pesquisador lá de Belo Horizonte, Marco Paulo de Espírito, que participa conosco do portal Saber Espiritismo, fez um trabalho de pesquisa magnífico sobre isto. E somente no livro há 2000 anos identificou 208 pontos de concordância histórica, fática, verídica, com os trabalhos de doutorado e mestrado sobre a vida romana do primeiro século, publicados nas universidades europeias, japonesas e russas, depois do ano 2000. Ora, senhores e senhoras, como isso é possível? Isto é uma prova insofismável da realidade do mundo espiritual, da presença do espírito de Emmanuel, que naquela época viveu como senador Públio Lentulus, descrevendo uma de suas encarnações na época do Cristo, descrevendo o modo de vida cotidiano da sociedade romana e também da sociedade judaica na Palestina. Aparentemente, quando Chico recebeu o livro e publicou o livro, como esses conhecimentos não eram da ordem do conhecimento humano, terrestre, ele foi ridicularizado, né? Os historiadores da época disseram que o livro não fazia nenhum sentido, que aquelas informações eram uma viagem, uma fantasia de Chico Xavier, e até mesmo que a personalidade do senador Públio Lentulus não existira na história humana. Agora, o que impressiona em Chico é o silêncio. Porque ele poderia se debater, não é? Ele poderia ir para a imprensa e rebater os seus críticos, dizendo que aquilo tudo era verdade, que no futuro a história humana haveria de comprovar o que ele estava dizendo, escrevendo, o que o espírito de Emmanuel havia descrito através dele, mas não. O Chico optou sempre, diante das críticas injustificadas, pela atitude do silêncio, da caridade e da compreensão, deixando para a posteridade, e nós estamos falando aqui, olha que grande paciência, né? Para que 70 anos depois, a própria pesquisa, a arqueologia humana, a descoberta de novos documentos que foram retirados das escavações da Roma antiga, ou então que foram retirados por toda a Itália e na Judéia distante da Palestina hoje, pudessem então vir a comprovar a posteriori o que o Espírito havia escrito através dele. Eu não estou falando de um item, 2 itens, 3, que a gente poderia dizer coincidência, não é? Deu um chute e acertou em 3 pontos. Não, eu estou falando em 208 pontos de concordância. Isso é fantástico. Então esses livros todos, e há trabalho já sobre também o livro Renúncia, que são muito interessantes, que estão descobrindo confirmações que até então eram veladas, eram escondidas e até desconhecidas da história europeia, francesa e norte-americana, das descrições que lá o Espírito de Emmanuel fala sobre a Irlanda, sobre a França, sobre a Espanha e sobre
os Estados Unidos da América do Norte, né? E que hoje são conhecidas por novos trabalhos de doutorado e de mestrado em História e em Economia. Tudo isso muito curioso, né? Então a gente fica pensando, puxa vida, que homem é esse? O Chico é um estandarte da doutrina dos espíritos, né? É a bandeira, ele próprio encarnou isso, a bandeira que transmite ao mundo o conhecimento superior. O que ele escreveu, na realidade, está destinado sim ao futuro da humanidade. E por isso ele foi tão incompreendido pelos seus contemporâneos. Por isso ele foi tão combatido no início da sua mediunidade, inicialmente pelos contrários da doutrina dos espíritos. Posteriormente pelos próprios espíritas, que se julgavam muito donos da verdade, e que chegaram, por exemplo, a formar comissões e irem a Pedro Leopoldo dizer a ele que esse espírito de André Luiz que ele recebia era um espírito pseudo-sábio, que não era possível se constituir, por exemplo, uma cidade nas nuvens. Uma comissão de engenheiros espíritas foi falar isso com ele, não é? E houve comissões de médicos daquela época, viu, doutor Décio? Também dizer para ele que o que ele escrevia sobre medicina estava tudo errado. Felizmente, depois do trabalho de Marlene Nobre, dos nobres médicos de hoje, isso se reverteu. E nós temos visto aí os médicos fazendo descobertas fantásticas dentro das antecipações mediúnicas do espírito de André Luiz através de Chico Xavier, tendo em vista novos avanços do conhecimento médico, da ciência médica. Então esse é Chico Xavier, sobre o qual nós estamos falando na tarde e noite de hoje. E apesar dessa grandeza toda, apesar dessa presença moral e espiritual tão forte, quem esteve perto dele sabe o que eu estou falando, ele conseguia uma coisa inédita, ele conseguia uma coisa extraordinária, manter-se na maior simplicidade. Ele conversava conosco de tal forma que ele se colocava ao nosso lado, como se fora comum, como se fora um ser humano comum. E ele tinha uma maestria tão grande de fazer isso, que a gente acostumava com a presença dele, sem achar que ele era uma grande coisa e sem ficar fazendo tietagem atrás dele, não é? Tal a humanidade de Chico Xavier, que se colocou ao nosso lado como um ser humano comum. Mas ele se esforçava para fazer isso. Porque, de fato, ele não era esse ser humano comum. De fato, ele estava muito além do tempo, não é? Chico Xavier estava e está muito além do tempo. Há algumas capacidades mentais de Chico que eram impressionantes. E eu tive muitas ocasiões de presenciar isso. Eu vou contar alguns casinhos sobre isso, né? Por exemplo, eu não o conhecia, minha família materna é quem o conhecia, da cidade de Pedro Leopoldo. Família Machado, né, que conheceu o Chico desde quando ele nasceu. Porque ele nasceu numa casa que os pais dele moravam em metade da casa e meu tio bisavô morava na outra metade. Então a família conviveu com o Chico desde quando ele nasceu. Tem uma carta dele para nós que ele afirma que a minha bisavó, Georgina Cândido Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. E meus familiares contam que o Chico já era o Chico criança. Ele já era diferente com 5 anos de idade. Ele não se tornou espírita para ser médium. Ele já era médium desde os 5 anos de idade.
já via os espíritos, conversava com os espíritos, era incompreendido por isso, não é? Uma vez ele me conta que o Estado de Minas Gerais fez um concurso, ele tinha 12 anos de idade, fez um concurso. Na época, em 1922, o Brasil comemorava os 100 anos da sua libertação de Portugal, né? A independência de Portugal havia se dado em 1822, portanto, 1922 estava se comemorando o centenário da independência do Brasil de Portugal. E o Estado de Minas Gerais lançou um concurso público entre todos os alunos do ensino, hoje chamado ensino fundamental, para que participassem de um concurso de redação. E, naturalmente, o Chico, com 12 anos de idade, participou lá no grupo escolar de Pedro Leopoldo, onde ele estudava, que fica até um quarteirão apenas da casa de Chico Xavier lá. E ele participou e ele contou que, na hora que ele foi escrever, o espírito de um homem apareceu para ele e ditou para ele o que ele deveria escrever sobre a independência do Brasil. Ora, Minas Gerais é um estado muito, muito grande, são centenas, mais de 7 centenas de municípios. Todos eles participaram, todas as escolas públicas e privadas participaram desse concurso. E a redação de Chico Xavier ganhou o 3º lugar e a menção honrosa do estado de Minas Gerais, quando ele tinha 12 anos de idade. Ganhou a menção honrosa. Aí ele vai me contar um caso muito gozado. Ele falou assim: Geraldinho, a partir daí eu nunca mais tive sossego. Porque se formou o partido pró-Chico e o partido contra Chico. No próprio grupo. Porque os coleguinhas que ficaram revoltados com a nota que ele levou e a menção honrosa que ele levou na redação, começaram a dizer que ele muito provavelmente deve ter colado de algum livro aquela redação, que não era possível ele escrever aquilo e ganhar 3º lugar no estado inteiro. E começou esse desafio, e ele começou a sofrer o que nós hoje chamamos de bullying nas escolas. Olha só, a vida de Chico não foi nada fácil, né? Tem gente que acha que é muito fácil. Vai estudar a vida do Chico para vocês verem. Vamos encontrar dificuldade uma atrás da outra. E aí se formou esse partido pró e o partido contra. Uma coleguinha dele, então, resolveu, agora me foge o nome dela, mas eu tinha isso na memória, um nome bem diferente, resolveu desafiá-lo em sala de aula. E desafiando, pediu à professora, falou: olha, eu acho que o Chico colou nessa prova, que ele não tinha capacidade de escrever nada disso. Então, falou com ele, com a professora, dona Rosália Laranjeiras, que era a professora primária dele. A senhora permite que a gente faça um desafio ao Chico? A gente quer que ele escreva uma redação, mas o tema nós vamos escolher assim, ao acaso. E aí ficou aquela turma pró, aquela turma contra. Não vamos fazer isso, e outros, não vamos, queriam testar o Chico. E a professora resolveu deixar a turma fazer o assunto, fazer o desafio. E essa coleguinha levantou, puseram o Chico lá na lousa, com 12 anos de idade, e a coleguinha levantou-se e deu o tema: escreva sobre a areia. E todo mundo riu, a turma do contra, né, riu, que ele não teria condição de escrever nada sobre a areia. E na mesma hora foi a primeira, vamos dizer assim, a segunda, né, que a primeira tinha sido a redação. A segunda faculdade de clareaudiência, que ele, ao ouvir os espíritos, escreveu o que os espíritos falavam com ele. E na mesma hora aquele mesmo senhor aparece para o Chico e manda o Chico escrever na lousa. Ninguém pode escarnecer da criação.
um grão de areia parece coisa alguma, mas tem a linda capacidade de refletir a luz do sol da vida. Uma frase. Calou a boca da turma, ninguém mais questionou Chico a respeito de nada. Chico tinha 12 aninhos de idade. Mais 5 anos na frente, ele conheceria a doutrina dos espíritos. A irmã dele, Maria da Conceição, desculpe. A irmã dele passou pelo problema da obsessão espiritual. O pai, os irmãos já tinham se consultado com os médicos de Pedro Leopoldo, de Sete Lagoas, de Lagoa Santa, de Sabará, foram a Belo Horizonte, nada de solucionar o problema, que o problema era a obsessão espiritual. A família era católica. O Chico nasceu numa família católica. E aí acontece um fato, que alguém fala com o pai de Chico, que eles lançassem mão da ajuda de um casal, José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, um casal espírita da cidade de Belo Horizonte. Então alguém vai chamar esse casal. E o casal viaja, naquela época não havia estrada entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, era só o trem de ferro. Eles tomam um trem, vão a Pedro Leopoldo, 1927, maio, 7 de maio. E levam o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E nessa reunião, na casa da família Xavier, onde Chico residia com seu pai e seus irmãos, eles fazem a primeira reunião mediúnica da qual Chico participara nesta encarnação. E Dona Carmen, muito inspirada, fala com ele para conversar com o espírito obsessor. A primeira tarefa de Chico foi doutrinar o espírito obsessor. Pouca gente sabe disso, né? Ele viu os espíritos obsessores durante a reunião. Dona Carmen fala com ele, não, conversa com eles. Você tem condição de conversar com eles. E ele então vai conversar com os espíritos obsessores da sua irmã. E vai doutriná-los para o bem, né? Vai convocá-los ao perdão, à caridade. E a reunião se processa. Depois da reunião, o casal Perácio entrega os 2 livros de Kardec ao Chico. Ele tinha, portanto, como ele nasceu em 2 de abril de 1910, ele tinha 17 anos. Nesta encarnação. E aí ele vai nos revelar uma coisa muito curiosa. Todos os biógrafos dele vão contar esse fato, que ele conheceu a doutrina espírita com 17 anos, em 1927. Só que ele vai nos contar um fato muito curioso. Quando durante muitos anos, muitos familiares meus falavam que ele era a reencarnação de Kardec. Eu, como jovem, não acreditava, o jovem sempre do contra, né? Que eu achava diferente, muito diferente, uma personalidade da outra. E aí, eu tinha vontade de perguntar a ele se ele era Kardec. Convivia com ele, me hospedava na casa dele, mas a presença moral dele era tão forte que a gente ficava bobo. A gente vinha com a pergunta aqui no gogó da garganta, mas chegava lá, ficava bobo, não tinha coragem de abordá-lo. Até um dia que eu tive uma certa coragem. Falei assim, eu vou perguntar de uma forma que eu não vou colocar o Chico em dificuldade. E virei para ele e falei assim, Chico, você me pode responder uma pergunta? E quando ele fazia esse gesto é porque a coisa estava preta. Ele olhava assim por cima do óculos. Pra gente assim, né? Pode. Aquilo eu já tremi todo lá dentro, né? E aí eu perguntei para ele assim, o senhor pode me dizer... Aliás, ele não gostava que a gente chamasse ele de senhor, né? Ele corrigia a gente. Você pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje?
Essa mesma risada que vocês deram, ele deu. Ele deu uma gargalhada assim para trás, olhando assim por cima do óculos. E eu li o pensamento dele, pensando assim, Geraldinho acha que vai me pegar, mas não vai me pegar. E depois de dar uma risadinha bem marota, ele respondeu da seguinte forma, que obviamente eu não fiquei satisfeito. Pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Danado o homem, né? Mas não fiquei satisfeito, obviamente que não fiquei satisfeito. E tentei fazer essa pergunta outras vezes, mas chegava lá, morria no gogó, ficava bobo. Até o dia que o Adelino da Silveira escreve um livro fantástico, chamado Kardec Prossegue. E eu recebo esse livro em casa, autografado pelo Chico. Está lá o autógrafo para mim e Eliana, minha primeira esposa. O livro Kardec Prossegue, o livro que no final do livro advoga a tese dele ser a reencarnação de Kardec. Eu achei aquilo fantástico. Assim, como que o Chico ia autografar um livro com o qual ele não concordasse com o seu conteúdo? Eu nunca vi ele fazer isso. Os livros com os quais ele não concordava sobre o conteúdo exposto, ele jamais presenteava as pessoas. E, no entanto, eu recebo esse livro em casa autografado. Aí eu falei, agora eu tenho coragem. Vou lá em Uberaba perguntar ao Chico se ele é Kardec. Agora não vai ter meias palavras. É ou não é? Isso eu recebo o livro em janeiro de 1992 e vou a Uberaba no início de março de 1992. E aí fui cheio de vontade. Eu e Eliana, chegamos lá, nos hospedamos com ele. Na hora do almoço estávamos só nós três. E eu com aquela vontade de perguntar e morria na praia, não é? Aí ele pergunta para mim, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Olha o pensamento de Kardec aí. Ele queria saber o que eu tinha achado. O raciocínio do negócio, né? Então eu respondi para ele, Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Por que você acha isso? E eu fui explicando, não vou contar aqui, que senão isso só é uma palestra só, né Décio? E fui explicando, item por item, fato por fato, de vários amigos, vários familiares que conviveram com ele desde muito tempo e que achavam que ele era Kardec. Ele começou a chorar. Começou a chorar de forma muito sentida. Olhava assim para cima e começou a passar a mão esquerda diante dos olhos. A emoção foi tão grande, gente, que eu comecei a chorar também, não sabia nem porquê. Eliana também, nós três chorando. E o Chico começou a dizer o seguinte, é um fato muito curioso este, Geraldinho. Porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando ainda, ele se levanta, dirige-se para o quartinho do lado, onde ele guardava livros, mensagens, geralmente os livros mais recentes que haviam sido publicados sobre o trabalho dele ou dele mesmo. Pega outro exemplar do Kardec Prossegue, que ele já tinha me mandado autografado, senta-se na mesa e autografa para nós um segundo livro. O que é isso, Décio? É uma chancela, não é? Para mim, não existiu resposta mais eloquente de Chico Xavier. Ainda mais sabendo, como eu disse antes, que ele conheceu nesta encarnação a doutrina dos Espíritos apenas com 17 anos de idade, em 1927, no dia 7 de maio, quando ele recebera das mãos do casal Hermínio Perácio e Dona Carmen o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo.
E, no entanto, ele estava me revelando ali que desde quando ele tinha 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como isso é possível? Se não fora ele mesmo, o codificador, na sua memória profunda, capaz de armazenar esse conhecimento pretérito e que estava patente desde quando ele reencarnara e acordou para a vida aos 5 anos de idade, não é? Então Chico assombrava a gente com isso. A sua capacidade mnemônica, a sua capacidade de memória, de leitura de pensamento. Era uma coisa terrível, às vezes, você estar perto do Chico. Porque a gente pensa bobagem. É ou não é? Nós somos humanos. E ele não deixava por menos. Ele respondia o nosso pensamento. Que capacidade mnemônica. Isso aí não tem espírito nenhum contando para ele. Ó, fulano está pensando isso. É ou não é? Não vamos pensar isso. Isso é a capacidade dele, espírito superior, que era Chico Xavier. Capaz de apreender o pensamento das pessoas que estavam em torno. Eu já passei situações problemáticas por causa disso. Às vezes, vocês vão de imaginar que o fluxo de pessoas atrás dele era muito grande, não é? E às vezes tinha aquela pessoa inconveniente, que quase que atropelava os outros para chegar perto dele. Ou então, às vezes, acontecia de uma senhora ou outra, ou também não vamos ser exclusivistas, né? Também um senhor ou outro, por que não, né? Falar demais. Às vezes a pessoa chegava lá e queria falar mais, e estava todo mundo querendo ouvir o Chico falar. E a pessoa chegava falando e não deixava o Chico falar. E claro que a gente pensava mal dela, não é? É ou não é? Se vocês estivessem lá, vocês também pensariam mal, né? Mas essa mulher poderia tanto ficar calada, não é? Isso eu estou sendo caridoso, viu, gente? Porque, na verdade, a gente falava mais bobagem. Pensava alto mais bobagem, né? Mas que desgrama, para não falar outra palavra, né? Essa senhora não fecha a boca e nós queremos ouvir o Chico e ela está aqui falando uma ladainha sem fim. Não se assustem, porque passava 10 minutos, 15 minutos, meia hora, a situação modificava-se, a pessoa ia embora. O Chico olhava para a gente firme, justamente para a pessoa que tinha pensado mal dela, e falava assim: Geraldinho, a dona fulana que acabou de sair daqui é uma pessoa extraordinária. Imagine você que ela não tem família, não tem com quem conversar. E a gente ia pôr na carapuça e descendo, né? Dando lacinho. E se pudesse, a gente enfiava debaixo da mesa e falava assim: cala a boca, Chico. Já recebi a lição, né? E ele continuava: imagine que ela não tem família, não tem com quem conversar. É uma senhora de posses, não tem herdeiros. E todo o dinheiro dela ela destina aos ancenianos da cidade de tal. Ela vai ao leprosário, à casa dos ancenianos, 3, 4 vezes por semana. Lava-lhes as feridas.